Eu vou direto aqui às perguntas. Senhor Rubens, o senhor, diretor financeiro de 9 empresas, movimentou milhões. E me parece que em abril foi contratado em junho de 22, pela informação do senhor. Sim. E saiu da empresa ou foi afastado em março, abril de 24, não é isso? Sim. Aproximadamente. E o senhor foi sucedido pelo senhor Milton Oliveira. O senhor já o conhecia antes? Não. Ele não participou de nenhuma empresa do senhor, né? Não teve nenhuma relação societária com o senhor? Não. O senhor foi afastado das funções como diretor financeiro e falou que houve aí diferença de ponto de vista, ou não havia clareza nas informações que lhe eram prestadas para o senhor certificar notas fiscais, não é isso? Poderia se afirmar que sim. Ok. O senhor já tinha conhecimento, quando ingressou em junho de 2022, que existia essa situação de descontos associativos dentro do INSS? Não. O senhor não sabia, né? Mas o senhor foi convidado para trabalhar com uma série de empresas desse cidadão que é o Antônio Camilo. Sim. E não sabia qual era a missão precípua dele, qual era a principal fonte de renda. Não. Como é que o senhor explica que em 1º de novembro de 2022 o senhor passa a ser diretor financeiro dessa empresa chamada Curitiba Consultoria e Serviços Médicos? E eu lhe explico o porquê da pergunta. Essa empresa, ela é a empresa da senhora Tânia, que é a esposa do senhor Virgílio, né? O senhor não sabia que ela era a esposa do consultor jurídico da Previdência? Não. Não tinha esse conhecimento. E o senhor tem como hábito, na hora que aceita um convite de trabalho, não perguntar, não se inteirar de qual é a função, qual é a veracidade do seu empregador? Não. O senhor sabia que quando o senhor Virgílio foi nomeado procurador-chefe do INSS, a esposa da senhora Tânia, acho que em setembro de 2023, como via de consequência, houve uma série de facilidades que permitiram um aumento das rendas dessas empresas que o senhor prestava serviço? O senhor fez essa As associação? conotações sobre esse assunto pode ser usado para me incriminar, então prefiro permanecer calado. Ok. Bom, só para o senhor saber, logo após a chegada do senhor Virgílio, ele autorizou o desbloqueio em lote em descumprimento a um decreto, que era de 10.410. Depois ele autorizou que as ACTs não tivessem a obrigação de enviar termo de adesão direto para o INSS, foi passando direto para a data prévia. Depois ele gestou a IN 162, que é a Instrução Normativa, que é uma ação interna, infralegal, que obriga a estatal e a autarquia, revogando os mecanismos de controle que foram estabelecidos nas INs anteriores. E, como consequência, os descontos explodiram. Por que eu fiz esse preâmbulo aqui, doutor Rubens? Porque me parece absolutamente inverossímil que o senhor, com a sua experiência, com a sua capacidade como bom profissional que o senhor demonstrou ser para ser contratado, não soubesse do que se tratava o trabalho que lhe foi oferecido. Mas o senhor tem um bom advogado, o senhor tem quem lhe assessore, o senhor vai conversar com sua família e certamente vai tomar a decisão mais adequada para a sua defesa, né? Eu imagino e desejo boa sorte ao senhor. Agora, isso é um crime hediondo que foi perpetrado contra pessoas hipossuficientes, indefesas, e o senhor não tem a dúvida de que a sociedade vai cobrar a nós e aos poderes constituídos, aí, as polícias judiciárias, que isso seja deslindado. Então, espero que o senhor tome a melhor decisão no tempo adequado, que o senhor achar adequado. Eu fiz esse preâmbulo para mostrar aos senhores aqui que é uma relação de causa e efeito. A gente tem ouvido aqui uma narrativa recorrente, e eu tenho, inclusive, como bom professor que sou, né, a obrigação de repetir para que o conhecimento seja adquirido. Nós ouvimos aqueles que nos antecederam, que defendem o governo, que alegam que essa fraude começa no governo do presidente Bolsonaro. Eu fiz uma conta rápida aqui. O nosso país teve muito pouca sorte nesse século XX, porque de 2002 a 2026 serão 18 anos de PT, em 24 anos. 18 anos de PT. Nesse meu tempo, eu posso listar aqui os escândalos do INSS que ocorreram nos governos do PT.
e a gente vê o governo gritar como uma vestal aqui, como se tivesse descoberto agora que havia fraude. E o primeiro governo que se inicia combatendo esse mal, essa chaga, a gente está falando de R$1 trilhão aproximadamente de benefícios que são pagos a 40 milhões de pessoas, né? O primeiro governo é o governo do presidente Bolsonaro, que começa com a MP 871, que propõe justamente a revalidação trienal, anual, aliás, dos descontos associativos. E quem combate isso? O PT e os seus aliados. Aqui tem uma série de emendas que foram apresentadas pelo deputado Bongassi, pelo deputado Zé Neto, pelo deputado Paulo Rocha, pelo deputado Patrus Ananias, pelo senador Jean Paul Prats, pelo senador Paulo Paim, todo no sentido de impedir a revalidação. E os extratos das atas de conversão da MP 871, daí da discussão que ocorreu de forma subsequente no plenário, os discursos feitos pelos seus líderes foram sempre nessa direção. E agora eles acham que nós vamos fazer de conta que isso não aconteceu. O único governo que rescindiu as CTs em função de denúncias foi o governo do presidente Bolsonaro. 4 ACTs foram rescindidas em 2019 e 4 foram revogadas e uma suspensa em 2020. Nenhum governo anteriormente, nem o governo depois fez isso. Agora, naquela época, só para os senhores lembrarem, havia 40 mil reclamações para 2.770 mil associados no princípio de 2019. 40 mil. E foram suspensas 4 associações. Em 2024, tinha 7.491.000 associados já e 1.540.000 reclamações. 1.540.000 reclamações contra 40 mil. Nenhuma providência foi tomada. A gente escuta aqui membros do governo dizendo que o governo combateu o problema, que mandou a Polícia Federal investigar. Nós assistimos aqui, os senhores todos são testemunhas, o relatório do delegado da Polícia Federal que afirma, sem meias verdades, que abriu um procedimento em função de denúncias feitas pela imprensa. Pelo contrário, o governo, no site Metrópolis, o governo não só não tomou as providências quando foi instado pelo Tribunal de Contas da União e pela própria AGU, como recorreu da decisão dos acordos do TCU para não cumpri-los. Quando houve, em 2020, a ação do governo rescindindo essas entidades e criando o decreto 10.410, definindo que todos os novos benefícios saíam para o bloqueio, isso foi colocado abaixo justamente em 2023 pelo senhor Vigílio, esposo da doutora Tânia, já como procurador-geral do Partido dos Trabalhadores. E essa revalidação ela foi descumprida a partir de 2024 por esse mesmo governo, porque, ao contrário do que dizem, mesmo com a medida provisória de 2022, a autarquia continuava obrigada a fazer a revalidação porque os decretos não foram revogados, nem as instruções normativas. E só aconteceu com a IN 162, feita pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Então, há um processo aqui de se tentar colocar uma linha de tempo que não se coaduna com a realidade. Vossa Senhoria é uma peça dessa engrenagem, uma engrenagem sofisticada. São várias entidades, associações, as mais variadas, métodos que permitiam que os recursos fossem pulverizados numa série de ações contábeis. E nós vamos ter a oportunidade de desvendarmos essa situação na hora em que os sigilos chegarem aqui a essa comissão. Hoje, nós tivemos acesso aqui ao material da Receita Federal. Brevemente teremos também o COAF e os apontamentos, os refis, como é que chama? Não é isso? E em seguida os sigilos bancários. Eu acho que todos nós aqui, independente da questão da ideologia política, aqui estamos porque queremos defender os aposentados brasileiros, o erário público e queremos fazer justiça, mas não é um justiciamento. Pelo contrário, ninguém quer antecipar aqui julgamento de quem quer que seja. Agora, é evidente, pelo que eu ouvi, senhor Rubens, está claro que o senhor está no meio de uma grande confusão, E eu não estou vendo, dentro da defesa que o senhor faz, plausibilidade para o senhor conseguir sair dessa enrascada. Mas o senhor vai se consultar com o seu advogado, vai se consultar com sua família, e eu espero que o senhor possa nos trazer respostas. Muito obrigado, excelência. Com a palavra, o deputado Kim Kataguiri.